Olá, meu nome é Priscila, essa é a intérprete Williane e hoje a videoaula é sobre polinômios. Você sabe o que são polinômios? Sabia que eles são muito usados na física para descrever o trajeto de uma bola, por exemplo? Sabe que eles também são usados na estatística, informática e até na economia? Primeiro vamos ver o que são as expressões algébricas. São expressões matemáticas formadas por letras e números. Por exemplo, o dobro de um número pode ser representado como 2 vezes x ou 2x. Lembrando que o x pode ser usado outra letra para representar também. Metade de um número, metade significa dividir por 2. Então, podemos representar como x sobre 2 ou na forma fracionária x meios. O dobro de um número adicionado a 5. O dobro de um número é 2x. Adicionar é mais, então seria 2x mais 5. Podemos aplicar as expressões algébricas para representar situações reais. Uma blusa custa x reais e um short custa y reais. Qual é o valor total desses dois produtos? Como não sabemos os valores, vamos usar uma expressão algébrica, que é a expressão x mais y. Uma salgadeira vende o cento de salgados por x reais. Qual é o valor de 5 centos de salgado? 5 centos eu tenho que representar 5 vezes o valor de um cento. Então, ficaríamos com 5x. Expressões algébricas que tenham apenas um número real, uma variável ou o produto de números e variáveis são chamadas de monômios. Veja alguns exemplos. 6 é um exemplo de monômio. X, y, que é o mesmo que x vezes y, outro monômio. Aqui nós temos vários outros exemplos de expressões algébricas que têm apenas um número real, uma variável ou o produto de números e variáveis. Então, esses são os monômios. Binômios, trinômios e polinômios. Vamos ver. Uma expressão algébrica com dois termos ligados por uma adição ou subtração é chamada de binômio. Ou seja, se eu juntar dois monômios usando uma adição ou subtração, eu tenho binômio. Esses são exemplos de binômios. 3x menos 2, x ao quadrado y mais 4, 2a mais 5b. Todos esses têm dois termos, então são binômios. Quando temos três termos ligados por uma adição ou subtração, chamamos de trinômio. Esses são exemplos de trinômio. 4x menos 2y mais 3, x ao quadrado y mais 4y menos 2y, ou a mais 4b mais 6. Observe, aqui onde temos dois termos, chamamos de binômio. E onde temos três termos, chamamos de trinômio. Quando são 4 ou mais termos ligados por adição ou subtração, chamamos de polinômio. Lembrem-se que a palavra poli vem de muitos, então quando eu tenho muitos termos, polinômio. Exemplos de polinômio. Todos esses aqui são considerados polinômios, porque tem 4 ou mais termos. Agora vamos ver algumas operações com polinômios. Primeiro, adição e subtração de polinômios. Calculamos a soma adicionando os coeficientes dos termos semelhantes e a subtração diminuindo os termos semelhantes. Então, vamos adicionar x ao quadrado menos 3x menos 1 com menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6. Primeiro, vamos eliminar os parênteses. Como? Se eu tenho um sinal positivo antes dos parênteses, significa que eu devo manter todos os sinais de dentro. Então, aqui vai continuar sendo menos, aqui mais e aqui menos.
Então, vamos ficar com x ao quadrado menos 3x menos 1, menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6. Agora, nós vamos juntar os termos semelhantes. X ao quadrado é semelhante com menos 3x ao quadrado, porque eles possuem a mesma parte literal, nesse caso, x ao quadrado. Menos 3x é semelhante com 8x, porque todos têm x. E menos 1 é semelhante a menos 6, pois o x não aparece nesses termos. Vamos juntar. Vamos ficar com menos 2x ao quadrado mais 5x menos 7. Por quê? Menos 2x ao quadrado é o resultado de x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Se eu tenho 1x ao quadrado e tiro 3, fica faltando 2, por isso menos 2x ao quadrado. Se eu tenho aqui menos 3x mais 8x, eu fico com 5x positivo, porque 8 menos 3 é 5. E por último, menos 1 menos 6. É como se eu estivesse juntando duas dívidas. Menos 1 menos 6 fica com menos 7. Agora, vamos efetuar a subtração. 2x ao quadrado menos 2x mais 5, menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Diferente da adição, quando eu tenho um sinal de menos antes do parênteses, significa que eu quero o oposto de todos esses termos que estão dentro do parênteses. Então, eu vou trocar todos os sinais. Esse x ao quadrado, ele é positivo, ele vai passar a ser negativo. O 4x é positivo, vai passar a ser negativo. E o 3 está negativo, passa a ser positivo. Então, quando eliminarmos os parênteses, vamos ficar com 2x ao quadrado menos 2x mais 5, menos x ao quadrado, menos 4x mais 3. Observe que aqui eu tenho esses mesmos termos com o sinal oposto. Da mesma forma da adição, eu vou juntar os termos semelhantes. Então, 2x ao quadrado vou juntar com menos x ao quadrado. Menos 2x eu vou juntar com menos 4x. E mais 5 vou juntar com mais 3. Então, ficaremos com x ao quadrado menos 6x mais 8. Observe que sinal positivo antes do parênteses mantém os sinais. Sinal negativo troca os sinais, representa o oposto. As seguintes propriedades são válidas na adição de polinômios. Propriedade comutativa. Se eu adicionar p mais q, é o mesmo que adicionar o polinômio q mais o p. Associativa. Se eu adicionar os polinômios p e q e o resultado adicionar o a, eu tenho o mesmo que se eu somar o q e o a e depois adicionar o p. Elemento neutro. P mais q é igual a p se o polinômio q for igual a 0. Elemento oposto. P mais q é igual a 0 se o polinômio p for o oposto do polinômio q, que a gente representa com esse sinal de menos. Agora vamos ver a multiplicação com polinômios. A multiplicação é obtida multiplicando-se cada termo de um polinômio por cada termo do outro, ou seja, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Depois, reduzem-se os termos semelhantes, de mesmo grau. Lembrando que um produto de potências de mesma base pode ser escrito na forma de uma única potência. Conservamos a base e adicionamos os expoentes. Neste caso, a base é A, então se eu multiplico esses dois termos que têm como base A,
eu posso somar os expoentes, m mais n. Vamos ver um exemplo. Vamos efetuar a multiplicação x mais 1 vezes x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3. Nós vamos multiplicar o termo x por todos os outros termos deste polinômio. Vamos fazer x vezes x ao cubo, x vezes 2x ao quadrado e x vezes menos 3. Depois, vamos pegar o mais 1 e vamos multiplicar também por todos, por x ao cubo, por 2x ao quadrado e por menos 3. Efetuando a multiplicação, x vezes x ao cubo, ficamos com x à quarta, porque quando não tem expoente escrito no x, o expoente dele é 1, e 1 mais 3, 4. X vezes 2x ao quadrado, ficaremos com 2x ao cubo. E x vezes menos 3, menos 3x. Agora, fazendo 1 vezes x ao cubo, 1 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. E 1 vezes menos 3, menos 3. Esses são os resultados da multiplicação de x e esses são os resultados da multiplicação de 1. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes, assim como fizemos na adição e na subtração. Então, vamos ficar com x à quarta mais 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x menos 3. Agora, nós vamos ver a divisão de polinômios. Existem vários métodos para dividir polinômios. Aqui nós vamos ver um método que se chama método da chave, que é similar ao que já fazemos com números. Mas primeiro, o que é dividir um polinômio? Dividir um polinômio P pelo polinômio D é obter dois polinômios Q e R, obedecendo às seguintes condições da divisão. P de x tem que ser D vezes Q mais R. Usamos a letra Q para representar quociente, seria o resultado da divisão, e R para representar o resto. O grau de R tem que ser menor que o grau de D, ou o resto tem que ser zero. P de x é chamado dividendo, D de x, o divisor, Q de x, o quociente, e R é o resto da divisão. É importante observar que o grau do quociente é a diferença entre os graus do dividendo e do divisor. Em geral, se na divisão P de x por D de x o resto é o polinômio nulo, ou seja, resto zero, dizemos que P de x é divisível por D de x. Essas são as mesmas relações da divisão entre números. Para efetuar a divisão usando o método da chave, convém seguir os seguintes passos. Primeiro, escrever os polinômios, dividendo e divisor, em ordem decrescente dos seus expoentes e completá-los, quando necessário, com termos de coeficiente zero. Então, se falta algum termo no polinômio, eu coloco o termo zero para facilitar na hora dos cálculos. Dividir o termo de maior grau do dividendo pelo de maior grau do divisor. O resultado será um termo do quociente. Multiplicar esse termo obtido no passo 2 pelo divisor e subtrair este produto do dividendo, assim como já fazemos com o número. A gente multiplica, coloca o resultado oposto e diminui para ver qual é o resto. Se o grau da diferença for menor que o grau do divisor, a diferença será o resto da divisão e a divisão termina aqui. Caso contrário, retorna-se para o passo 2, considerando a diferença como um novo dividendo. Vamos ver através de um exemplo.
efetuar a divisão ax do polinômio ax igual a 2x² menos 3x mais x menos 1 por b de x, que é x² menos 2x mais 3. Observem que no polinômio A não aparece nenhum termo com x². Então, para efetuar a divisão, eu preciso de colocar ele com coeficiente zero. Lembrando que isso não altera o resultado, pois 0 vezes x² é 0. Dividido por x² menos 2x mais 3. Primeiro, eu tenho que pensar que número vezes x² que torna ele igual a 2x². Vai ter que ser 2x². 2x² vezes x² é 2x². Mas na divisão a gente tem que colocar com o sinal oposto para subtrair. 2x² vezes menos 2x ficaria 4x². Como fica negativo, trocando o sinal, vai ficar mais 4x². 2x² vezes 3 vai ficar 6x². Trocando o sinal, menos 6x². Agora eu vou efetuar a subtração. 2x² menos 2x², esses termos são opostos, então o resultado é zero, eles se eliminam. Menos 3x³ mais 4x³ fica x². E 0x² menos 6x² menos 6x². Vou repetir os termos que ainda não efetuei a divisão. Agora, vamos pensar que número ou que monômio vezes x² eu chego em x², que é x. X vezes x², x². Como vou diminuir, troco o sinal. X vezes menos 2x, 2x². E x vezes 3, 3x. Efetuando a subtração, termos opostos se anulam. Menos 6x² mais 2x², menos 4x². Mais x menos 3x, menos 2x. Repito o menos 1 que ainda não resolvi. Continuando. Para que eu obtenha menos 4x², eu tenho que multiplicar por menos 4. Menos 4 vezes x², menos 4x². Menos 4 vezes menos 2x, menos 8x. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. Agora eu vou fazer a subtração. Termos opostos se anulam. Menos 2x menos 8x fica menos 10x. E menos 1 mais 12 fica mais 11. Então, eu tenho que o quociente dessa divisão é 2x² mais x menos 4. E o resto dessa divisão é menos 10x mais 11. Parei por aqui, porque não existe nenhum número, nenhum monômio que eu multiplique por x² que eu diminua o expoente dele. Então, esse é o final. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Entrem no portal Conexão Escola, façam a atividade proposta e até mais!